Ribeirão Preto tem 5 candidatos a prefeito registrados nas eleições municipais deste ano. Conheça agora um pouco da história de vida de cada um deles. 5 nomes para a disputa eleitoral de Ribeirão Preto. Um deles será escolhido pelos 477.607 eleitores aptos a decidirem o futuro da cidade. No último dia 16 de agosto, foi dada a largada para a campanha. E a gente apresenta agora cada um dos candidatos que foram anunciados nas convenções partidárias. Por ordem alfabética dos nomes, começamos pelo André Trindade, do União Brasil. Ele tem 45 anos, é casado e pai de um filho. É empresário do ramo de alimentação e bebidas, tem formação técnica em processamento de dados. Na política, começou como vereador entre 2017 e 2020. Foi secretário municipal de esportes de 21 a 23 e atuou como parlamentar novamente entre 2023 e 2024. Trindade tem como vice Alessandro Irata, do PSDB. Acreditamos que juntos podemos vencer tudo aquilo que se apresentar de proposta, pois nós conhecemos nossas cidades, temos um atestado de capacidade da gestão da cidade e também com a família Nogueira, a família Gasparini, um legado enorme de boas administrações. Esperar que Ribeirão Preto não saia do rumo, que Ribeirão Preto continue a se desenvolver, que a gente possa aproveitar tudo que já foi feito, e não é pouca coisa, e investir agora o maior orçamento da história diretamente na vida das pessoas. Ismar Menezes, do partido Agir, tem 55 anos, é casado e pai de 6 filhos. Formado em Direito, atuou como juiz titular da comarca de Barretos em 2006. Antes, foi juiz do trabalho por quase 10 anos. Além de advogado e magistrado aposentado, é professor e orientador educacional. A vice de Ismar é Milena Bressan, do mesmo partido. Ribeirão Preto tem uma necessidade extrema do cuidar de pessoas. O Agir, ele traz uma política social e não uma política partidária. Uma política que busca resgatar a dignidade de cada um, pela empatia e pela inclusão social. São 4 pilares principais: ação, gestão, igualdade e respeito. E é isso que nós vamos buscar para cada ribeirão pretano, a transformação da vida de cada um. Somos todos Ribeirão. Jorge Roque, do PT, tem 46 anos, é divorciado e tem uma filha. Graduado em Ciências Sociais e Direito e mestre pela USP, atua como advogado nos sindicatos dos metalúrgicos de Sertãozinho, Orlândia e Ribeirão, onde também é presidente do Partido dos Trabalhadores desde 2019. A vice de Jorge é Artemísia Torres, do PSOL. As eleições para nós, elas são só um meio para a transformação da cidade, não é algo pessoal, então temos muita responsabilidade para estar à frente dessa tarefa, mas nós estamos contando com todos os companheiros dos outros partidos que estão com a gente, que são confirmados já 8 partidos, e também com todo o campo popular de Ribeirão Preto. Nós somos a única alternativa de mudança na nossa cidade. Marco Aurélio Martins é candidato a prefeito de Ribeirão pelo Partido Novo. Ele tem 53 anos, é casado e pai de 5 filhos. Formado em Química Industrial, tem pós-graduação em Gestão Empresarial. É empresário há 30 anos, já atuou como superintendente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão entre 2005 e 2011. O vice de Marco Aurélio é Antônio Carlos da Freiria, do mesmo partido. Comecei no fundo de casa, sozinho, não tivemos absolutamente nenhum incentivo e a gente sabe o que é ganhar o dinheiro com o suor do nosso trabalho. Então, valorizar as pessoas que estão no mercado produtivo e que ganham o seu dinheiro e querem prosperar na cidade, favorecer essas pessoas para crescer a economia, esse é o nosso foco e é isso que nós faremos, porque aí tudo cresce na cidade e a gente prospera a cidade junto com as pessoas. Ricardo Silva, do PSD, tem 38 anos, é casado e tem uma filha. Formado em Direito e Filosofia e com pós-graduação em Sociologia, é funcionário concursado do Tribunal de Justiça do Estado e deputado federal pelo 2º mandato. Começou a carreira política aos 27 anos como vereador. Em 2018, foi eleito suplente de deputado federal, cargo que assumiu em 2020, após a morte do titular. Em 2022, foi reeleito deputado federal.
O vice de Ricardo é Alessandro Maraca, do MDB. O que as pessoas querem é realmente essa mudança mesmo, uma forma humana de governar, de olhar para as pessoas, de tomar decisões, dialogando com os mais variados setores da cidade, colocando ordem nas obras, nas avenidas, nas ruas, na saúde, na educação, trazendo esse olhar de carinho com as pessoas. Eu estou muito feliz aqui com o nosso vice Alessandro Maraca para levar essa mensagem de que a mudança dá para chegar e está chegando agora. O candidato Hugo Almeida, do PCO, que teve o nome aprovado em convenção virtual realizada no dia 4 de agosto, anunciou na última segunda-feira a retirada da candidatura às eleições municipais. Sem ele, ficaram 5 candidatos aptos a disputar a cadeira do Executivo. Qual a expectativa da OAB para esse pleito? Bom, a expectativa é de uma eleição calma, né? No dia da eleição, principalmente. Ribeirão Preto não tem, nos últimos, muitos tempo atrás, já não tem nenhum tipo de incidente mais grave. A campanha costuma ser quente, efetivamente, né? É importante que haja o debate. A cobertura de toda a imprensa é muito importante. A Clube sempre fez coberturas muito completas. Quem é de Ribeirão Preto sabe que há décadas, né, tem o acompanhamento de toda a eleição, né, tem os debates, que também a Bandeirantes sempre foi a pioneira, e essa cobertura, tanto da campanha quanto das eleições e também a realização dos debates, são instrumentos efetivos para que as pessoas conheçam os candidatos, conheçam as propostas, as posturas, né, e decidam livremente. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha as eleições municipais. Desde agora a campanha, votação até o resultado final. A OAB tem uma comissão permanente de direito eleitoral que fica de olho a qualquer suposta irregularidade. Se eventualmente tem uma questão suscitada, a gente acompanha e verifica se todo o procedimento legal foi observado. Nós temos vários advogados, né, atuando, como disse, para os candidatos e partidos. Então, também nós temos que verificar se as prerrogativas desses advogados estão sendo preservadas, né? E se eventualmente houver algum excesso também, as questões que cabem à OAB. Então, a gente tem essa participação institucional e temos essa da comissão permanente, que nós mapeamos também todos os locais de votação, verificamos quais são os colegas que votam naquelas sessões e solicitamos que todos eles, quando vão votar, né, cria mais ou menos uma escala informal, mas que eles cheguem um pouco tempo antes, fiquem um pouco tempo depois e qualquer anormalidade é reportada para a diretoria e para a comissão permanente. Então, a gente acompanha toda a eleição praticamente, né, e depois a apuração. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Enquanto o Ribeirão tem 5 candidatos a prefeito, para a Câmara são 377 nomes registrados até dia 16 de agosto, para concorrerem a uma das 22 cadeiras. E para falar mais sobre essa corrida eleitoral aqui em Ribeirão, recebemos no Núcleo de Jornalismo Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. O que se espera dessa campanha eleitoral com 5 candidatos a prefeito na cidade? Boa tarde, Ximene Osório, e a todos que assistem ao Jornal TV Clube. O cidadão pode esperar, como disse o meu querido amigo, o professor doutor Alexandre Nutti, uma campanha tranquila, talvez sem os excessos e sem aqueles arroubos decorrentes da antiga Operação Sevandija, que muito impactaram o pleito eleitoral. Pelo menos analisando o currículo dos candidatos que estão já com registro em fase de deferimento de candidatura, Ribeirão Preto vai passar por um processo tranquilo e aparentemente transparente, cristalino e sobrancelho. Então não há muito o que temer. Aparentemente não será uma eleição midiática, mas talvez uma eleição de propósito, de discussão de ideias, mesmo porque o currículo dos candidatos que está aí nas redes sociais, nos mecanismos de busca da internet, demonstra que realmente eles estão vindo com propostas e não apenas conjecturas. Então, a que o eleitor deve se atentar para escolher melhor o representante de Ribeirão Preto? Ele deve olhar a vida pregressa. O candidato esteve envolvido em desvio, em arroubo, em corrupção, em ato criminal. Se não teve, já é um bom sinal. Segundo ponto, se
o eleitor vê que aquele candidato, num debate, ele ficar na meia dúvida, na meia verdade ou na meia mentira, ele pode desconfiar que aquele candidato não vai cumprir o plano de governo que foi registrado perante a Justiça Eleitoral. E terceiro, sexto sentido, se vê que ele é muito populista, que ele quer simplesmente distribuir para o povo coisas inimagináveis e que um orçamento público, como diria o professor Golfetto no passado, não permita, é sinal de que aquele candidato não vai proceder conforme a lei e a Constituição. Então, as propostas têm que ser execuíveis dentro de uma normalidade, de uma racionalidade orçamentária, e o candidato que prometer muito, que vai virar o mundo e vai virar o jogo, realmente ele não vai conseguir cumprir aquela promessa e ele vai ter aí uma associação comercial de Ribeirão Preto e demais entidades depois cobrando os 4 anos o que ele não conseguiu cumprir. Isso aí é ruim para o processo democrático, mesmo porque vai ter uma Câmara contra ele. Logo, as propostas desse pleito, elas tendem a ser mais execuíveis, mesmo porque 930 municípios do país estão em déficit orçamentário e financeiro hoje. É sinal de que realmente tem que prometer o que está no orçamento. Por outro lado, doutor, quais os desafios para quem vencer as eleições em Ribeirão? Justamente, os desafios é uma dívida um pouco alta para o município, que vem sendo contraída ao redor dos tempos. O município talvez não dispõe de receita própria e ele está recorrendo a empréstimos. O segundo ponto, racionalizar a expansão imobiliária da cidade. Ela tem crescido muito para a Zona Sul. Talvez tenha que se analisar esse eixo arquitetônico do município e ver as variações climáticas, o que vai poder causar para Ribeirão Preto, como já se causa nos grandes centros financeiros e turísticos do mundo. Água, seca, isso aí tudo vai ter que ser revisto. O terceiro, geração de empregos. Ribeirão Preto é uma cidade pujante, capital do agronegócio. Será que a geração de empregos atual, ela comporta o crescimento da cidade demográfico para os próximos 10, 20 anos? Isso o prefeito tem que discutir com a sociedade. E terceiro, a questão da inclusão social. Cresce, como a gente bem sabe, o número de pessoas em rua, moradores. Será que o próximo prefeito vai ter um plano para essa inclusão social, uma empregabilidade? Tudo isso é uma discussão com a sociedade e somente com o debate democrático, aqui perante a TV Clube, que sempre molda o resultado das eleições, expondo plataformas, programas de governo, é que o eleitor vai saber quem que é o melhor candidato que vai poder gerir a cidade, administrar nossa cidade pelos próximos 4 anos. Muito obrigada, doutor Vinícius Bugalho, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Muito obrigado, boa tarde.